E nós vamos agora para assuntos ligados ao Supremo Tribunal Federal, porque nós temos novidades vindas de lá, já que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, já marcou a data de depoimento do senador Flávio Bolsonaro, naquela investigação de calúnia contra o presidente Lula. Mas para isso eu converso agora com Pablo Giovanni, que trabalha na coluna com a Manuela Alcântara. Muito boa tarde, Pablo. Boa tarde, Camila. Obrigada por participar aqui com a gente. Então eu quero que você conte pra gente qual é essa novidade, quando que vai ser esse depoimento. Bom, é um depoimento marcado pelo ministro Alexandre de Moraes, né, referente àquele inquérito de coação, ao qual, de calúnia que o Flávio Bolsonaro ele responde junto ao Supremo, referente a uma suposta declaração feita pelo senador contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse relatório da Polícia Federal tinha sido concluído anteriormente pela Polícia Federal, mas, segundo o ministro e segundo a própria defesa do senador Flávio Bolsonaro, ele não tinha sido ouvido no inquérito para ter o contraditório, né, ter a posição dele contra o que a Polícia Federal tinha concluído. Esse parecer também foi juntado também do Ministério Público, que também pediu que pudesse ter sido feito a oitiva de Flávio Bolsonaro nesse inquérito junto ao Supremo. O ministro Alexandre de Moraes hoje mais cedo determinou que fosse determinou uma data que fosse feito esse depoimento na próxima terça-feira, que trata sobre todo esse escopo, né, onde o senador Flávio Bolsonaro poderá ser ouvido, apresentar suas alegações contra o que a Polícia Federal apontou, que foi a conclusão de uma suposta calúnia feita contra o presidente da República, referente àquele caso, né, que quando o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi preso pelos Estados Unidos, segundo o Flávio Bolsonaro, em um tweet publicado, o presidente Lula seria delatado junto às autoridades americanas referente à prisão de Nicolás Maduro. Então, referente a essa declaração, a Polícia Federal abriu um inquérito após uma concordância do Palácio do Planalto. Esse inquérito foi concluído, mas no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, também junto ao entendimento do PGR, Paulo Gonet, o Flávio Bolsonaro teria que ser ouvido antes da conclusão desse relatório. Por hora, esse depoimento está marcado para a próxima semana, na próxima terça-feira. O Flávio Bolsonaro tinha até apontado algumas questões de compromisso que não poderia ter sido ouvido anteriormente. Até falou que as agendas juntos à Polícia Federal não teriam uma concordância, não teriam uma data definida, mas o ministro Alexandre de Moraes acabou definindo que a próxima terça-feira será feito esse depoimento junto à Polícia Federal para que o Flávio Bolsonaro possa apresentar seus esclarecimentos, por que fez a declaração e o que ele aponta, se acha de fato que esse relatório junto à Polícia Federal é inconclusivo ou não. Então, assim, a próxima terça-feira será movimentada aqui em Brasília. Pois é, e aí só para quem nos assiste entender, porque isso ainda é uma investigação, né, um inquérito. Então, depois desse depoimento, a Polícia Federal, quais são os próximos passos? A Polícia Federal ainda precisa concluir esse relatório para aí sim se decidir se vai abrir uma denúncia contra Flávio Bolsonaro ou não, é isso mesmo? É isso, basicamente o Ministério Público vai receber, caso o entendimento após esse depoimento de Flávio Bolsonaro seja novamente pelo indiciamento de Flávio Bolsonaro, a Polícia Federal vai encaminhar esse relatório ao Supremo Tribunal Federal. De praxe, o ministro Alexandre de Moraes vai encaminhar para que a Procuradoria-Geral da República apresente seu parecer, seja pelo arquivamento do indiciamento e, consequentemente, o não oferecimento da denúncia, ou, caso o PGR entenda ser pertinente, oferecer uma denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro para, posteriormente, né, o ministro Alexandre de Moraes faz todos os procedimentos de praxe, como marcar uma audiência junto ao Supremo, junto aos 5 ministros da primeira turma, no caso hoje são compostos por 4 ministros, né, após a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso e a transferência do ministro Luiz Fux para a segunda turma. Então é um procedimento ainda que, caso entenda assim a PGR denunciar o senador Flávio Bolsonaro, esse procedimento vai ser adotado na primeira turma, mas ainda é um processo que ainda vai perdurar, e especialmente após esse relatório da Polícia Federal, seja pelo indiciamento de Flávio Bolsonaro após esse depoimento determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, ou caso o ministro entenda, ou a própria Polícia Federal, após ouvir o senador, entenda que não há cabimento para um indiciamento, esse caso pode se cessar por si só. Então é mais um procedimento que vai ocorrer na próxima semana, referente a esse depoimento de Flávio Bolsonaro aqui em Brasília. E, Pablo, antes da gente encerrar, tem um outro caso também que vocês acompanham que teve novidade. Nós falamos aqui no Agora